Agora, no programa Conexão Tribo de Judá. Momento de reflexão. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Uma felicidade estar conversando com vocês. E mais uma vez falando a partir da palavra do Senhor, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho ali no comecinho da sessão de Romanos, do capítulo 5, que vai do primeiro versículo até o versículo de número 5. Então eu vou fazer a leitura e depois vou fazer a explicação do texto. Então nós temos o seguinte, de acordo com a pena do apóstolo Paulo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse texto é muito interessante porque a gente tem que entender, no primeiro momento, que nós estamos lendo uma carta. Então isso aqui é um gesto de carinho para os irmãos que estão em Roma e que Paulo tem muito apreço por esses irmãos. Então uma forma errada de ler esse texto seria tratando esse texto como doutrina, porque é uma saudação, é uma felicitação. E Paulo desenvolve sim alguns aspectos doutrinários aqui, mas muito mais do que isso, Paulo desenvolve uma intimidade com os seus leitores. Então é uma carta, é um documento pessoal. A segunda coisa para a gente poder entender essa pequena parte aqui desse texto é que Paulo está falando sobre fé nos capítulos anteriores. E ele termina no capítulo 4 falando sobre a fé de Abraão. E que é muito importante a gente pegar esse aspecto. Porque o que é que tem de diferente na fé de Abraão? Se a gente pegar o Antigo Testamento, que é base para o que Paulo está falando, nós vamos entender que ali no Antigo Testamento nós temos Abraão como alguém que se desvincula de um povo que faz tantas coisas em nome de deuses falsos e que nenhuma dessas coisas estão de acordo com aquilo que produz esperança, que é o grande tema dessa nova sessão. E o que a gente consegue perceber aqui, acho que muito tranquilamente, é que Abraão entendeu isso porque rejeitou essa espiritualidade, essa divindade da morte, da opressão, da violência. E a gente consegue ver tudo isso. E o que foi que Abraão entendeu no lugar disso, ao rejeitar os deuses da sua cidade, da cidade de Ur? Abraão abraça um Deus da graça, um Deus que não pede sacrifício, né? Na verdade se doa no lugar dos homens. E essa esperança que Paulo pega, né, de Abraão, e ele diz, olha, se Abraão conseguiu fazer isso, a gente também consegue. Então se Abraão foi justificado pela fé, ou seja, ele se tornou justo porque teve a sua vida pacificada com a divindade, né? E talvez uma grande evidência de uma religião falsa é que ela não produz paz com Deus. Ela sempre mantém a gente numa sensação de que nós estamos inimigos de Deus, de que nós estamos distantes de Deus. E a novidade do Evangelho é exatamente essa. Nós temos paz com Deus. E no primeiro versículo ele já diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que autoridade, né, que Paulo utiliza para falar com um grupo de irmãos que está tentando entender sobre a autoridade, que participa do centro de poder daquela cidade, né, que estão sofrendo perseguição, né, de um déspota, e não existe exceção à regra. Todos os cristãos aqui estão sendo perseguidos, violentados pelo poder do Estado. E aqui o que é que vai acontecer, especificamente nesse texto? Paulo diz, olha, nós somos justificados pela fé. Ou seja, à medida que nós acreditamos nesse mesmo Deus de Abraão, que é um Deus da paz, nós colocamos o nosso coração em segurança. Nós sentimos paz também. E quem que nos dá isso? Quem nos dá isso é Jesus Cristo, o intermédio, né? Aquela pessoa que está no meio entre uma coisa e outra é Jesus. E é importante demais a gente pensar assim, porque Jesus, sendo mediador aqui, ele sofre e ele padece, ele tem todas as tribulações, mas o seu coração
não se vendeu para um Deus falso, né? A gente tem relatos da tentação de Jesus nos evangelhos, e os relatos diziam sobre uma igreja superpoderosa, sobre transformar pedras em pães, sobre ele executar seus próprios poderes. Nada disso é o evangelho. O evangelho é, em suma, termos paz com Deus. E aí ele aplica isso de uma forma maravilhosa. Ele vai dizendo, olha, pela qual, por esta fé, nós temos entrada a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo não transforma a glória de Deus em algo mágico que vai acontecer muito depois. A glória de Deus está presente entre aqueles que tiveram o seu coração pacificado. Se a gente pegar o texto de Romanos inteiro, ele está falando sobre o templo, o novo templo, que é construído em Jesus. E essa paz a gente só consegue sentir exatamente com Jesus. A graça é exatamente isso, a gente conseguir perceber que estamos na glória de Deus. Se você perguntar para um judeu, onde é que está a glória de Deus? Ele vai dizer, está no templo, está no tabernáculo. É lá que é o lugar da Shekinah. Ele está dizendo aqui, não, peraí. Se você encontrar Jesus, se você encontrar essa pacificação que os deuses não dão, que a religião não dá, você vai ter paz com ele. Certo? Você vai ter paz com Deus. E ele vai dizer, não somente isso. Não é só apenas essa graça, esse presente maravilhoso. Nós também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Parece que Paulo aqui está fazendo um jogo de palavras aqui, né? Colocando uma palavra em cima da outra. Mas qual é a situação de Paulo, né? E a situação dos ouvintes, dos leitores de Paulo? É que esses leitores, eles estão passando por um período muito difícil. E Paulo consegue fazer uma ressignificação do sofrimento. Não que Paulo entenda que o sofrimento, que o cristão tem que ser masoquista, ele tem que buscar o sofrimento a todo custo. Mas ele entende que nossa vida, ela está dentro de um paradoxo. Se a gente pegar, a partir daqui desse capítulo 5 para frente, né, a gente vai ter uma sessão inteira falando sobre esses paradoxos da vida do cristão. Nós somos livres, mas somos escravos de Deus. Nós temos paz, mas vivemos com guerra. Nós já estamos em Jesus, mas precisamos executar no nosso corpo a vitória dele aqui nessa terra. Então esses paradoxos, né, que Paulo desenvolve fazem parte desse desenvolvimento e dessa nossa caminhada até o caminho de Deus, que é exatamente o caminho que nos mantém em paz. Mas como é que a gente sabe que a gente está no caminho de paz? Como é que a gente sabe que a gente está no Evangelho? O texto responde, essa esperança ela não traz confusão. Né? Ela não me cria um sentimento de que eu não estou em Deus. No primeiro momento, quando a gente entende Jesus e a gente entende quem é Deus, a gente participa literalmente ali dessa paz maravilhosa que não traz confusão. Então, se a gente está vivenciando um evangelho que nos transforma, nos coloca num lugar onde a gente não sabe o que está fazendo direito, ou que a gente está com muita dúvida, é porque a gente não percebeu essa paz, a gente não está pacificado. A gente está buscando o evangelho pela igreja, pela Bíblia, que também pode ser uma forma de idolatria, por causa de um pastor, por causa de qualquer outra coisa, mas nós não estamos ali em Deus. Esse é o centro do evangelho. Se eu sinto paz com Deus a partir da mediação de Jesus, eu não fico confuso. E isso produz esperança. Esperança vindo de onde? A gente pega o texto de Atos, né? O derramamento do Espírito Santo ali. O que parecia confusão, olha o paradoxo, para quem estava vendo as pessoas manifestando o poder de Deus nas suas vidas, ali conseguindo conversar, o que parecia confusão era paz. As pessoas entendiam o que as outras pessoas estavam falando. Por quê? Porque estavam mediadas ali pelo Espírito de Deus. Ele produz na vida de quem está em Jesus essa paz, essa esperança e essa capacidade da gente continuar. E aí o que fica pra gente que está ouvindo, que está lendo esse texto, é exatamente isso. Que a gente, nesses tempos tão difíceis, a gente encontre paz. E que a gente encontre o lugar certo de procurar essa paz, que é exatamente em Deus, por meio de Jesus Cristo, sendo amados e discipulados pelo Espírito Santo.